Olá, como vamos? Espero que tudo ótimo, né? Por aqui também, tá tudo muito bom. Lembrando, nas nossas aulas, a gente sempre começa as aulas de biodança com uma parte corporal e exercícios respiratórios. Exercícios respiratórios, na verdade, é a primeira fase da percepção corporal. Para você perceber o seu corpo, uma estratégia poderosa é observar a partir da respiração, porque a respiração ela é natural, a gente vai respirar de qualquer jeito, mas ela se altera muito com os movimentos emocionais de toda a nossa vida e de todo o nosso corpo. Então, a gente sempre faz um exercício ou uma percepção do corpo através da respiração, certo? Geralmente, esse é o formato. E a sequência é uma preparação corporal, uma percepção, uma consciência do seu corpo, com um link para você observar a partir do seu corpo o que você sente e se preparar para gerenciar suas sensações também, certo? E a terceira parte, né, da aula, na verdade, ela em geral, ela propõe algum estudo diferente, ou alguma novidade, ou algum movimento corporal também para você, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a respiração, observando o ar entrando e saindo do nosso corpo. Então, a gente vai pôr uma mão aqui no peito e a outra mão no estômago, aqui. E aí, você vai inspirar e expirar. Boca, nariz. Se você for capaz, sempre procurar respirar pelo nariz por causa da proteção dos pelos, certo? Mas se você tiver algum impedimento ou alguma dificuldade, vai achando o seu jeito. O mais importante é o conforto do seu corpo. Você sentir teu corpo confortável e vai ficando mais gostoso ir se aprofundando, tá? Então hoje nós vamos começar com uma mão aqui no estômago, no plexo, e a outra aqui no peito. E você vai inspirar e expirar, ou pelo nariz, ou pela boca, ou pelos dois. Você vai descobrir qual é o seu jeito de respirar, mais tranquilo, melhorzinho para você, mais confortável principalmente, tá? Então, pôs as duas mãos aqui e conforme você vai se respirando, você vai sentindo o movimento das suas mãos. Então, você vai inspirar, sempre suave, sempre leve, e sente e reconhece como que o seu corpo faz quando você inspira. A mesma coisa quando você expira. Reconhece, percebe como que o seu corpo se movimenta aqui no tronco quando você respira, quando você inspira, quando você expira. Então, inspira e expira. Inspira e expira várias vezes. Se puder, feche os olhos ou não, mas percebe como está o seu corpo agora. Sente o seu coração, como que ele está, e aí você volta a respiração para o natural desse momento da sua respiração, tá bom? Reconhece como é que está seu corpo. Faz uma pequena pausa. Percebe. Muito bem. O próximo movimento nós vamos fazer assim com o braço e nós vamos movimentar o ombro, um ombro de cada vez. E nós vamos trabalhar muito as pausas hoje, tá? Então, na respiração já fizemos uma pausa, nos movimentos também. E a pausa, ela vai trazer hoje um elemento do se acalmar, do observar e do sentir, principalmente de perceber se teve alguma mudança ou não, para reconhecer
como tá seu corpo agora, tá? Então, pôs os dois braços assim, inspira subindo o ombro e expira descendo. Bem suave, bem confortável. E só um ombro. Quando você descer, tenta descer mais um pouco, porque o ombro geralmente tende a ficar um pouco tenso assim, né? Então puxou o ar, inspirou, expirou. Inspirou, expirou. Inspirou, expirou. Observa, parou tudo, observa, dá uma pausa, observa como está o seu ombro direito. Reconhece, percebe se ele, o direito e o esquerdo, tem alguma diferença nesse momento. E aí você vai fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Faz uma pequena pausa. Observa o ombro esquerdo. Observa como estão os dois ombros nesse momento e, se for possível, compara como eles estavam no comecinho, antes de começarmos essa prática, né? Como que ficou, se teve alguma mudança ou não. Você não precisa ter resposta nenhuma. Eu só estou dando algumas ideias para você ir observando o seu corpo. E ok, se você não percebeu nenhuma diferença, não tem nenhum problema. Continua fazendo na boa, tá bom? Teu corpo vai te agradecer, tenho certeza. Certo? Agora, a gente vai fazer um giro com o ombro direito para frente. Bem largo assim, mas bem suave. Então, a gente vai subir o ombro, inspirando, descer, expirando, subiu, inspirando, desceu, expirando, e assim vamos. Pausa, observa. E o ombro direito agora faz no sentido inverso. Solta. Pausa, observa. Percebe como é que tá. Esquerdo. Faz o giro. Inspira, expira. Expira. E o outro quietinho. Pausa. E atrás. Solta. Agora, solta os dois braços. Solta os dois braços. Sente como estão os dois braços. Faz uma pequena pausa sem fazer movimento nenhum. Só deixa os dois braços relaxados. E sente como está essa região aqui do teu corpo e os dois braços até nas mãos. Esses movimentos todos, eles relaxam todo o nosso corpo, às vezes até o jeito de pisar no chão, sem que a gente tenha ido diretamente naqueles pontos, através de outros encontros sutis.
A pausa hoje, ela tem o propósito de estar chamando a gente para uma alternativa de relaxamento, de trazer a consciência para o nosso corpo. Por quê? Porque se eu te falar, fecha os olhos e fica 20 minutos repetindo um mantra ou sem fazer nada, dependendo do dia e da hora, você vai surtar mais ainda, né? Meu Deus, eu não vou aguentar ficar parada, enfim, essas coisas que às vezes a gente sente, dependendo do momento, mais forte ainda. E a pausa, aos poucos, além de trazer a consciência para o nosso corpo, ela também vai favorecer esse treinamento de ir fazendo devagar. Então, cada vez que você colocar 1 minuto de pausa entre uma atividade e a outra, não necessariamente nos meios como a gente fez agora, que o propósito era perceber mesmo o seu corpo, mas cada vez que, por exemplo, você terminou de fazer uma coisa, qualquer coisa, uma atividade, você se permitir parar 2 minutos que seja e ficar sem fazer nada. Pausa, observa como está seu corpo agora, o que você está sentindo, como está seu pé. Enfim, percebe o que chama a atenção de você no seu corpo. Se você fizer isso 3, 4 vezes ao dia, você vai começando a trazer a consciência para o teu corpo e sim, muito mais saúde, eu garanto, tenho certeza. Então vamos observar agora, além desses movimentos mais sutis, mais leves, as pausas, tá bom? Atenção para as pausas dessa vez. E a próxima etapa, nós vamos pensar na nossa biografia, na nossa história. Nós vamos fazer o estudo da nossa vida, da nossa biografia, agora espontaneamente. Então, como vai ser isso? Você vai dividir a sua vida de 7 em 7 anos. Então, de quando eu nasci até eu ter 7 anos, depois quando eu tinha de 7 a 14, depois de 14 a 21. Por quê? Segundo a antroposofia, essa divisão de 7 em 7 anos, ela está muito importante para o nosso corpo, a partir de órgãos, de estrutura, de formação, que ela vai nortear toda a nossa vida. Se a gente tiver um desenvolvimento apoiado, né, que a gente respeitou as fases, os setênios, a gente vai ter com certeza uma saúde muito mais respeitada e com certeza se apresenta mais soltinha, mais saudável. E todas as doenças, se a gente se consulta com um médico antroposófico, ele vai fazer essa biografia e vai localizar onde que aconteceram as disfunções, onde você começou a tomar remédio para alguma coisa, onde que começaram as doenças. Por quê? Porque na hora que qualquer uma das suas fases não é respeitada, acontece um desequilíbrio e com certeza, se isso daí persistir na nossa vida, ela vai gerar algumas doenças, algumas disfunções, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos olhar para os nossos setênios. Então, você vai tentar não, você vai fazer, conseguir de 7 em 7 anos, o que você lembra. Então, bom, de quando eu nasci até eu ter 7 anos, o que eu lembro? O que vem na sua cabeça naturalmente, espontaneamente. E você pode se ajudar com fotografias, dependendo do tanto de família que você tenha, parentes, né? Perguntar para o pessoal, para mãe, pai, tio, enfim, irmãos, primos, sobre como você era naquela fase. Também pode ver fotos e pode buscar na sua lembrança músicas, cheiros, todas as sensações que podem te trazer um tanto daquela menina ou menino de 0 a 7 anos. Se você puder, é interessante você registrar pelo menos algumas palavrinhas de cada uma dessas fases para você ir organizando a sua biografia. Depois você vai de 7 a 14, mesma coisa.
de 14 e 21. E vai reconhecendo cada um dos setênios, o que aconteceu de importante. Ah, com 21 anos eu casei. Ah, com 26 eu tive filho. Enfim, vai localizando o que for importante para você. Ou nasceu um irmão, enfim. Eventos que você lembre espontaneamente. E vai recheando com essas outras informações de músicas, de fotografias. E você vai ter uma biografia sua mais completa e mais orgânica. Então, esse estudo de biografia, ele é muito importante na nossa vida para que a gente se conheça e se acolha, se reconheça, se apoie e principalmente respeite cada uma das fases da nossa vida e acolha inclusive as que nós não pudemos respeitar porque não conhecíamos isso naquele tempo. Ok, meus amores? Então vamos fazer essa história. Uma aluna muito querida da Fati também comentou comigo que ela faz uma história, essa biografia dela, e ela inclui a família, os filhos, os netos e os sobrinhos, e ela presenteia essas pessoas com essa história dela e de toda a família. Gente, olha que ideia maravilhosa. Se alguém quiser copiar, também é uma ideia. Porque se a gente se inspira na ideia dela, a gente vai fazer a nossa do nosso jeito. E tá ótimo, porque se a gente pode inspirar alguém para fazer uma coisa boa, por que não, né? Então, por favor, vamos lá, cada um sintonizando na sua história. Vamos aproveitar que a gente ainda tem um tempinho bom disponível, nós estamos mais acomodados, mais quietinhos, com menos demandas externas, e vamos aproveitar esse mergulho para mergulhar na nossa história. Depois vocês vão me contar, tá bom? Tô adorando saber a história de vocês. Ok? Então vamos lá, mergulho na nossa história e nas nossas pausas no próximo período, tá? Na próxima vez continuamos. Até mais!